Olá, eu sou Yayane, a dirigente espiritual da Casa da Jurema, e vou gravar mais um vídeo aqui para vocês. Antes de qualquer coisa, se inscreva no nosso canal aqui no YouTube, curte, compartilha a nossa página, nosso conteúdo lá no Facebook, no Instagram, a gente tá como Casa da Jurema ou Caboclo Jurema. Só você ver o símbolo que você vai achar a gente, tá bom? Hoje eu vou fazer um vídeo que eu recebi esse pedido de vídeo nos comentários de algum dos meus vídeos aí. Então eu vou gravar para responder as pessoas que têm essa dúvida. Me perguntaram assim, qual que é a entidade que se manifesta, qual é a ordem de manifestação de entidades para um médium que está começando ou para um médium, né? Então a questão é, tem uma ordem para que isso aconteça, né? Quem são as que se apresentam? Então eu vou falar mediante aquilo que eu pratico e que eu acredito, tá? Então assim, na verdade, não existe uma ordem. Então assim, todo médium vai incorporar o preto velho, vai incorporar o Exu, vai incorporar o boiadeiro primeiro. Isso não existe. O que existe, no meu ponto de vista, é que a casa, o terreiro, ele privilegia o desenvolvimento de certas linhas primeiro. Então, vou falar pela minha casa, a Casa da Jurema, né? Nós da CDJ, a gente prefere, dentro do desenvolvimento mediúnico, que ocorre todas as terças-feiras das 8 às 22 horas, na Casa da Jurema, a gente prefere desenvolver primeiro o caboclo, o preto velho, a criança, e aí vai vindo marinheiro, boiadeiro, baiano e por aí. Não que a gente foque nessas linhas somente, mas a gente privilegia, ou seja, dentro da nossa casa, a raiz do pilar da Umbanda, do triângulo sagrado da Umbanda, que é o caboclo, o preto velho e a criança, são linhas que nós, na Casa da Jurema, a gente desenvolve com mais força, com mais empenho. Por quê? Porque eu particularmente acredito que ele dá mais base para o médium, dá mais força, dá mais segurança, dá mais firmeza. E o médium que está começando, ele precisa disso. O médium que está começando, ele não precisa do luxo, ele não precisa do palco, do teatro, ele não precisa daquilo que é over, ou seja, que é muito, né? Ele precisa daquilo que é básico, daquilo que é base. Então, eu faço um desenvolvimento mediúnico, onde, obviamente, eu chamo várias linhas, porém, eu dou mais força nessas 3 entidades de início. Então, para quem não conseguiu entender muito bem o esquema, eu abro a gira do desenvolvimento, faço a abertura e daí eu vou chamando as linhas. Então eu chamo caboclo, aí eu chamo um baiano, aí eu chamo um boiadeiro, aí eu chamo um preto velho. Numa outra aula muda um pouquinho, numa outra aula muda um pouquinho, mas sempre dando ênfase no caboclo, no preto velho e na criança. Não existe uma ordem, né? Então não tem uma coisa assim, toda pessoa que é médium, ela começa incorporando o Exu, ela começa incorporando a pombagira, ela começa incorporando o boiadeiro, isso não existe. Mesmo porque cada pessoa é uma caixinha, e essa caixinha, eu costumo dizer que quando você abre, você não sabe o que tem lá dentro. Então tem toda uma estrutura espiritual muito específica. Eu tenho médiums na minha casa que não incorporavam nada, absolutamente nada, chegaram no meu desenvolvimento e manifestaram um boiadeiro, e de uma forma assim muito forte, tanto que hoje é um dos melhores guias desta pessoa específica, como já aconteceu com o marinheiro, como já aconteceu também com o baiano, né? Como já aconteceu com criança. A diferença para mim é a base da casa, é o fundamento da casa. Se a casa tem uma raiz, um fundamento muito forte nesse sentido, ela sempre vai ter um sistema, ela sempre vai ter uma preferência, ela sempre vai ter uma organização nesse sentido. Tem terreiro que não tem muito isso, não se importa muito com isso, né? Então vai fazendo tudo ao mesmo tempo e cada um é cada um. Na minha casa, eu trato todos como uma individualidade e eu olho cada pessoa como um ser único. Então eu não vejo as coisas como uma coisa
que serve para todo mundo o tempo todo. Às vezes não, às vezes o que eu falo para o filho eu não falo para o outro, uma orientação que eu dou para um não serve para o outro, às vezes um você tem que forçar para dar mais impulso, outros você tem que dar uma freada um pouco. Então, não existe uma ordem, o que existe é a funcionalidade da casa, como que a casa funciona, como que a estrutura trabalha. A minha estrutura trabalha assim. Com relação, por exemplo, à parte de Exu, que eu sei que na grande parte dos terreiros de Umbanda, as pessoas incorporam primeiro Exu, trabalha primeiro com Exu Pombagira. Na minha casa não é assim que funciona. Na minha casa, primeiro o médium tá muito firme, muito bem incorporado, com caboclo, com preto velho, e aí com baiano, com baiadeiro, mariano, dependendo da estrutura do filho de santo. E depois eu vou puxando o Exu a Pombagira e o Exu Mirim. Por quê? Porque eu acho que Exu, Pombagira, eles são entidades muito fáceis de você trabalhar, é muito rápido para você incorporar, eles são muito parecidos com a gente, eles estão no mesmo plano, na mesma energia espiritual, eles têm uma polaridade muito parecida com a humana, eles estão ainda muito parecidos com a gente, então é muito mais fácil. Então, quando você apressa esse processo, o que acontece? Você traz muita vaidade para o médium, né? Você atrapalha o desenvolver dele nas outras linhas, porque ele acaba ficando com essa coisa mais luxuriosa, com essa coisa mais glamurosa, com essa coisa mais polêmica do Exu e da Pombagira, e acaba não dando tanta atenção para as outras linhas, que são a base, que é o fundamento da Umbanda, né? O fundamento da Umbanda está no caboclo, né? Enfim, então esse é o meu pensar. Agora é óbvio que eu vou desenvolvendo também o Exu e a Pombagira nos meus filhos de santo e nos médiuns do desenvolvimento, isso é claro. Mas eu desenvolvo de uma forma muito consciente e sempre deixando claro que a base está no caboclo, a base está no preto velho. E aí quando ele está muito bem, ele vai lá pro Exu. Mesmo porque eu tenho uma crença de que por eles estarem numa energia muito próxima a gente, eles são muito mais fáceis de você incorporar, muito mais fáceis de você trabalhar, então o desenvolvimento nesse caso é muito mais rápido e acelerado. Então eu não tenho por que privilegiar tanto essa força que é tão mais fácil em detrimento de outras que tem uma demora a mais, né? Então, por exemplo, cigano é uma linha difícil de você fazer um desenvolvimento, porque eles têm várias nuances, criança também, porque dependendo da forma como a casa trabalha, se ela não trabalhar muito bem o médium, pode ter muita mistificação, pode ter muito problema nesse sentido. Então, eu sempre vou trabalhar um triângulo de força e eu vou deixar o médium bem forte, bem firme nessas forças e, em paralelo, eu vou trabalhando as outras. Então, respondendo à pergunta, não tem uma ordem específica, isso depende do orixá da pessoa, da constituição espiritual, das forças que a pessoa carrega, dos elementos que a pessoa carrega. Então, tem gente que vai incorporar a primeira vez um baiano, outro um boiadeiro, outro um cigano, outro um malandro, outro um Exu, mas isso vai depender da história da pessoa, do karma da pessoa, o que ela tem para realizar, qual é a missão dela, se ela tem mais facilidade numa linha do que na outra, se ela tem alguma afinidade energética mais com uma linha do que com a outra. Então é assim que funciona. Então, e claro que isso vai depender de casa para casa, né? Pode ser que alguma mamãe, algum papai de santo aí me escute e fale, não tem nada a ver, na minha casa eu não faço assim. Respeito, porque cada casa é uma casa, cada terreiro é um terreiro e cada terreiro tem as suas regras, o seu modo de se comportar. Por quê? Porque as ordens vêm do poder da casa, do guia-chefe da casa, daquele guia que manda na estrutura espiritual. E cada guia tem um pensar, cada guia tem uma conduta. Então é por isso que também as informações de Umbanda são tão grandes, né? Porque cada lugar vai seguir sua própria doutrina. Eu espero que eu tenha esclarecido alguma coisa aí para vocês. Façam um desenvolvimento mediúnico num terreiro, escolham um terreiro bom, de coração, e limpo, e com pessoas felizes, e façam um desenvolvimento que é tudo de bom, tá bom? Curte a nossa página, compartilhe o nosso vídeo e continua aí comentando aí comigo para eu poder ver o que vocês estão achando, a história de vida de vocês e tudo isso que eu gosto muito, tá bom? Um beijo!